Boa noite, meus queridos irmãos. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde manhã tem sido uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, conhecendo essa igreja e também tendo o privilégio de estarmos juntos cultuando e adorando ao Senhor, tanto pela manhã como agora, domingo à noite. Então eu quero agradecer pela forma como fui recebido, que Deus continue abençoando muito a vida dessa igreja. E eu trago também um abraço da Igreja Presbiteriana Betel, em Feira de Santana, igreja da qual eu sou pastor já há 12 anos, e rogo que o Senhor continue nesses muitos outros anos que virão, abençoando a vida dessa igreja. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do verso 19 a 34, mas o foco da minha exposição será os versos 31 e 32. Mas vamos ler todos os versículos a partir do 19, para que nós possamos entender o contexto maior onde está inserida a passagem. A palavra de Deus nos diz, Lucas 22, 19 a 34. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma disputa sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Versículo 21, 31 e 32 será o foco da minha exposição. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Mais uma vez nos colocamos em tuas mãos, rogando a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos que além de um pregador humano e falível, o Senhor fala através da tua palavra, quando ela é pregada com fidelidade. E agora nos ilumina para que possamos entender de forma apropriada e correta a tua palavra. Nos ajuda também a aplicá-la em nossa vida. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos encoraje e que o Senhor também converta aqueles que ainda não te conhecem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. Como você imagina a vida cristã? Certa vez houve uma competição onde algumas pessoas deveriam, através de gravuras, ilustrar o que elas imaginavam a respeito da vida cristã. Alguns pintaram uma pomba, mostrando a ideia da paz, da tranquilidade. Outros pintaram um quadro com a natureza, mostrando que Deus criou todas as coisas e que a vida é repleta de harmonia. Mas o quadro vencedor era um que retratava um barco. E naquele barco, no mar, em meio a uma grande tempestade, havia um homem que segurava o leme com muita convicção e força. E logo ao final daquela tempestade, havia um sol maravilhoso que anunciava uma bonança. E assim é a vida cristã. A vida cristã é uma vida de muitas lutas. Essas lutas muitas vezes são pessoais, algumas vezes essas lutas são familiares, algumas vezes essas lutas são eclesiásticas na própria igreja. E nesse momento, quando vocês estão comemorando esses 10 anos, vocês com certeza enfrentarão ainda como igreja tremendas lutas, muitas batalhas. E a grande pergunta é: quem é que pode suprir as nossas necessidades? Em meio a tantas lutas, dificuldades, como é difícil viver em um mundo caído, quantas perdas, quantas lágrimas, também alegrias. Quem pode suprir as nossas necessidades ao longo da nossa caminhada cristã? Quem pode suprir as necessidades da vida de uma igreja? Nesse texto, nós vemos o único que pode suprir as nossas necessidades e as necessidades da igreja. E ele faz isso através dos seus ofícios proféticos. Aqui nós vemos como Jesus supre a necessidade do seu povo, como Jesus supriu a necessidade dos seus discípulos através dos seus ofícios proféticos como profeta, sacerdote e rei. Observe no versículo 31 que Jesus fala como um profeta, advertindo a Pedro e aos demais discípulos: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. No versículo 32 nós vemos Jesus falando como um sumo sacerdote, quando ele diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ainda no versículo 32 nós vemos Jesus falando como um rei, dizendo: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Antes de meditar nesse texto, vamos rapidamente considerar o contexto onde ele está inserido. Esse texto que nós lemos está inserido no Evangelho de Lucas. E com certeza o Evangelho de Lucas é o evangelho mais longo e detalhado de todos os evangelhos que nós temos. Obviamente, o fruto e o propósito de Lucas era fazer, como ele diz no início do seu evangelho, uma acurada investigação a respeito de Jesus. Esse evangelho foi escrito também para ser lido como a primeira parte de 2 obras. Às vezes nós esquecemos isso. Lucas escreveu o evangelho, escreveu o livro de Atos, e essas 2 obras, então, se complementam. Esse evangelho também possui um misto de ensino espalhado em toda parte, repleto de milagres e parábolas. É o que mais registra as parábolas de Jesus. Há uma grande preocupação também em Lucas em mostrar Jesus como sendo o novo homem perfeito, o novo Adão, mas também, ao mesmo tempo, o servo justo e sofredor que traz o reino, destruindo a Satanás. Há uma grande preocupação em mostrar como Jesus, como um glorioso pastor, está atento às artimanhas satânicas, advertindo o seu povo e prometendo libertação e graça. Nesse texto que nós vemos, qual é a primeira percepção que você tem ao ler os versos 31 e 32? Quando nós lemos esse texto, à luz do contexto, a primeira percepção que nós temos é desapontamento. Por que desapontamento? Observe o contexto. Jesus está em seu momento final com os apóstolos. Ele havia participado da ceia do Senhor. Jesus havia ansiado muito. Ele diz: eu ansiei muito estar com vocês na ceia do Senhor. E Jesus então participa da ceia do Senhor.
E logo após, imagine isso, logo após a ceia do Senhor, no versículo 24, os discípulos então travam uma discussão para saber quem dentre eles era o maior. Como é curioso, não é? Eles haviam participado de um momento com o Senhor Jesus, da ceia. Logo após, eles abrem uma discussão e Jesus então precisa adverti-los quão errados eles estavam nessa discussão. E então, dentro desse contexto de advertência, que no versículo 31 e 32, Jesus age conforme os seus ofícios proféticos para alertar aquele grupo e, sobretudo, a Simão a respeito do terrível e dos terríveis perigos que eles estavam enfrentando. Mas eles não estavam atentos. Aqui nós vemos Jesus agir como profeta, sacerdote e rei. E a respeito desse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, aqueles que quiserem notar, como Jesus supre as nossas necessidades através dos seus ofícios proféticos. Como Jesus supre as nossas necessidades através dos seus ofícios proféticos. Nós vamos ver três coisas aqui. Primeiro, a sua profética admoestação. Jesus, como profeta, está advertindo os seus discípulos. Versículo 31. Em segundo lugar, versículo 32, na parte A, nós vemos Jesus agindo conforme a sua sacerdotal intercessão. Jesus intercede por eles, no versículo 32, a parte A. Em terceiro lugar, o seu real comissionamento. Jesus diz a Pedro: tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Vamos analisar em primeiro lugar o versículo 31. Observe o que Jesus então diz naquele contexto. Simão, Simão. Geralmente, na língua hebraica, quando você quer dar uma ênfase, e sobretudo Jesus falava em aramaico, deve ter aqui, obviamente, falado em aramaico, a forma de você dar ênfase era exatamente através da repetição. É por isso que nós vemos, por exemplo, Isaías 6, santo, santo, santo. E aqui Jesus está então trazendo uma grande ênfase, usando o nome antigo. De alguma forma, Jesus percebe que naquele ato onde eles estão discutindo, sobretudo Pedro deveria estar discutindo ali entre eles, quem dentre eles era o maior. Jesus então começa a adverti-lo como profeta e dizer: Simão, Simão. Aqui nós vemos uma grande ênfase na repetição. E o fato de Jesus estar usando o nome antigo dele, não Pedro ou Cefas, mostra como Jesus aponta para os velhos hábitos de Simão. Simão, Simão. Mas aqui nós não temos uma dupla advertência. Nós temos, na verdade, uma tripla advertência. Observe essa pequena palavra que diz: Simão, Simão, eis. Essa palavra na língua grega literalmente significa: preste atenção, escute, veja. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Esse verbo reclamar geralmente era usado na época para se referir à rendição integral de um exército. O objetivo de Satanás era levar Simão à bancarrota espiritual. Mas observe que Jesus usa o termo Simão, Simão, mas ele diz: eis que Satanás vos reclamou, ou seja, ele fala para Simão, mas também fala para todos os discípulos. Eis que Satanás reclamou vocês para peneirar como trigo. Aqui Jesus, como profeta, está apontando algo que os discípulos não estavam percebendo. Eles estavam desatentos, como nós muitas vezes ficamos desatentos em nossa vida cristã. Eles não perceberam que por detrás daquelas discussões, daquela briga entre quem era maior, eles não perceberam que por detrás estava o lobo, estava Satanás. Mas Jesus, como pastor, como bom pastor, percebe isso, porque ele está sempre atento ao seu povo, como profeta, advertindo, dizendo: cuidado, Satanás, ele quer destruir vocês. E qual é o objetivo dele? O objetivo é peneirar como trigo. E Jesus usa essa metáfora, essa ideia de peneirar como trigo, para significar a ideia da bancarrota espiritual.
Eis que Satanás, ele quer destruir vocês, porque ele odeia o povo de Deus. Satanás, ele quer destruir vocês. Aqui nós vemos Jesus como profeta, sempre advertindo o seu povo, sempre orientando o seu povo, sempre trazendo a sua palavra ao seu povo e dizendo: cuidado, preste atenção, não sejam desatentos. O profeta nunca falha, nada escapa aos seus olhos, nada escapa à sua vista. Os discípulos estão alheios, mas Jesus aponta o grande perigo. Satanás, terrível adversário do povo de Deus. Ele não é onisciente como Deus, é um anjo caído, mas o diabo é um estudioso da natureza humana. Ele sabe como nos tentar. Ele sabe como armar ciladas para destruir a nossa vida, o nosso lar e também igrejas, ministérios, vidas. E às vezes nós estamos alheios. E o Senhor Jesus diz: cuidado. Ele quer destruir você. Ele quer destruir o pastor dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, as famílias, as crianças, os jovens. Ele quer levar a você que é cristão à bancarrota espiritual. Ele quer peneirar você como trigo. Ele quer produzir desânimo. Ele faz exatamente aquilo que Lutero conta. Certa vez ele teve um sonho onde Satanás aparece a ele e começa a mostrar todos os seus pecados, as suas falhas. Veja o que você fez. E Lutero então sonha o diabo montando aquela lista de pecados. E Lutero então disse que acorda desesperado e diz: é verdade, Satanás, eu fiz tudo isso, mas o sangue de Jesus pagou o preço de cada um desses pecados. O objetivo dele é nos destruir. Há uma gravura em uma catedral na Europa interessante. De um lado tem um jovem roendo as unhas, cheio de medo, e de outro tem uma gravura de Satanás, com aquele sorriso macabro, maroto. No meio tem uma tábua de um jogo de xadrez, e embaixo uma palavra chamada checkmate. Esse é o propósito de Satanás, nos colocar em checkmate. Ele busca fazer isso nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes em momentos quando Deus, em sua providência, está nos provando, como fez com Jó. É nessas horas que Satanás muitas vezes faz exatamente aquilo que a mulher de Jó fez. Amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda serve a esse Deus? Você ainda é íntegro a esse Deus? Esqueça de Deus. Veja como tudo na sua vida dá errado. Nada acontece. Veja os ímpios. Mas o Senhor Jesus, como profeta, está sempre advertindo o seu povo. E uma das coisas que nós temos que aprender do ofício profético de Jesus é que esse ofício operou também no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 9, Pedro, então, vai nos dizer, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, que aqueles profetas do Antigo Testamento, eles falaram pelo Espírito de Cristo. Então, mesmo no Antigo Testamento, Cristo estava advertindo o seu povo. Quando nós vemos aqueles profetas, Elias, Eliseu e tantos outros falando e denunciando o pecado, nós temos que compreender que eles falavam através do Espírito de Cristo. Veja se não é isso que diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus advertindo o seu povo através daqueles profetas. Jesus exerce o seu ministério profético. Nós vemos também Jesus
algumas vezes como um anjo do Senhor, intercedendo pelo seu povo, advertindo o seu povo. E nós vemos agora Jesus, o Deus homem encarnado, também como profeta, advertindo, instruindo o seu povo. E o autor dos Hebreus nos diz, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 12, que hoje no céu, Jesus continua advertindo o seu povo. Veja Hebreus capítulo 12, o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 25. O autor dos Hebreus diz, tende cuidado. Veja que os verbos estão no presente. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, Jesus como profeta continua advertindo o seu povo hoje. E como é que ele faz isso? Observe que no capítulo 13, versículo 7, o autor dos Hebreus nos diz exatamente como Jesus faz isso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então hoje Jesus continua como profeta, advertindo vocês. Todas as vezes que a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, Cristo, mediante o Espírito, está como profeta, advertindo o seu povo, continuamente, dominicalmente. Ele continua dizendo a vocês, cuidado, preste atenção, fiquem atentos. Jesus é um profeta que está sempre advertindo o seu povo. Mas Jesus não é apenas o profeta que adverte o seu povo. Observe que no versículo 32, vamos voltar lá para Lucas. Veja que no versículo 32, Jesus diz, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Na língua grega, esse eu é bem enfático, eu mesmo roguei por ti. O que significa isso que Jesus rogou por eles, pelos discípulos? Observe que há uma mudança aqui também no texto. Jesus se dirige a Simão e aos demais apóstolos. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus inclui os demais apóstolos. Mas aqui de forma específica, Jesus se volta para Simão. Eu, porém, roguei por ti. E o que significa que Jesus rogou por Pedro? O que significa isso? Deixe-me dar uma ilustração para que você entenda o que significa rogar aqui. Vocês vão compreender bem o que estava na mente do Senhor Jesus. Suponha que aqui nós estejamos reunidos e ocorra um acidente de carro aí fora. E um homem está com a sua esposa e ela foi gravemente ferida nesse acidente. Aquele homem então fica desesperado para encontrar ajuda. Ele então olha à sua volta e encontra essa igreja. E ele então entra nas portas dessa igreja. A pergunta é, como é que esse homem ia entrar? Vocês acham que ele ia chegar e dizer, desculpem, eu não quero interromper vocês, mas a minha esposa está morrendo lá fora do carro, será que alguém poderia me ajudar? Vocês acham que ele ia entrar assim? Não. Ele ia entrar correndo a todos os pulmões e dizer, por favor, me ajudem, minha esposa está morrendo. Esse é o significado desse verbo usado por Lucas. Rogar significa isso. Jesus está dizendo, Pedro, eu roguei por ti, eu clamei por ti, eu intercedi por ti, Pedro. Aqui nós vemos Jesus, meus irmãos, como um glorioso sumo sacerdote, intercedendo pelo seu povo. E ele diz, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A palavra grega usada aqui vem da palavra eclipse, é onde nós temos eclipse, ou seja, para que a tua fé não seja apagada. Eu roguei por ti, Pedro. Aqui nós vemos Jesus, meus irmãos, como um glorioso sumo sacerdote, que intercede pelo seu povo. Às vezes nós esquecemos de orar, de interceder, muitas vezes nós somos relapsos em nossa vida cristã, mas aqui nós vemos que o Senhor Jesus nunca esquece do seu povo. Eles estavam desatentos, mas o Senhor Jesus não estava. E naquelas longas horas de oração, com certeza Jesus estava orando por eles,
clamando pela vida deles e dizendo: eu agora rogo por ti. E agora Jesus diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Que cena gloriosa! Nós temos um Salvador que intercede por nós. E por que Jesus intercede pelos discípulos, intercede por nós? Em primeiro lugar, porque Ele tem o direito, irmãos. Ele nos comprou na cruz. Nós somos o seu povo. Jesus amou esses discípulos e João diz que Ele amou-os até o fim. Jesus intercede por nós porque Ele nos comprou, porque nós somos o seu povo, porque Ele nos ama apesar das nossas falhas. Ele nos ama e ama o seu povo, a sua igreja, apesar de muitas vezes estarmos desatentos. Ele continua intercedendo nos céus, como o autor dos Hebreus diz. Ele intercede por nós nos céus, sentado à direita de Deus. Essa é a maior alegria para a igreja. É que muitas vezes na vida cristã nós nos tornamos desatentos. Às vezes nós deixamos a leitura da palavra, a vida de oração, a vida de meditação. Às vezes a igreja começa a arrefecer, começamos a perder a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes a frieza espiritual começa a entrar um pouco em nosso coração, mas o nosso Salvador nunca deixa de interceder por nós. E uma das coisas que nós aprendemos é que as vitórias na vida cristã são muito mais graças a Ele do que a nós mesmos. Porque nós temos um glorioso Salvador sentado à direita de Deus, um Deus homem que nos ama e que intercede por nós. Usando a palavra de um antigo autor inglês que disse: há no céu um coração que bate por mim. E há de fato no céu um coração que bate por nós. Jesus é um perfeito homem, ainda que glorificado. E esse coração amoroso e bondoso pensa em nós. E é por isso que nós não desfalecemos, é porque Ele estava rogando. Pedro estava desatento, os apóstolos estavam desatentos, mas o seu Salvador, o Senhor da igreja, nunca está desatento. Ele está rogando, intercedendo e cuidando do seu povo. Eu lembro de uma história que eu ouvi do pastor Francisco Leonardo, e eu quero compartilhar com os irmãos essa ilustração. Ele conta que quando seus filhos eram pequenos, ele costumava ir para o mar, e uma das suas filhas estava construindo um pequeno castelo de areia. Quando ele começava a construir, a água vinha e batia e destruía o castelo. Ele percebeu que ela jamais ia conseguir construir o castelo de areia. E ele então se aproximou, guardando uma certa distância, e começou a construir o castelo. A criança ia brincar e ele, quase sem a criança perceber, então começa a construir. E a criança vinha e dava os detalhes, os retoques. E aos poucos aquele castelo foi ficando pronto. E quando a criança viu o castelo pronto, ficou tão feliz que correu para abraçar sua mãe. Chegou lá e abraçou a sua mãe. Eu consegui fazer o castelo. E abraçou, se agarrou com a sua mãe. E ele por detrás piscou o olho e disse assim: é verdade, você conseguiu. Você fez o castelo. Assim será também quando nós chegarmos no céu. Nós vamos dizer: meu Deus, graças a Deus, eu consegui, eu estou aqui com Cristo, vendo a sua glória, a sua majestade. Agora eu estou adorando juntamente com os anjos, em pura santidade. Jesus vai dizer: é verdade. Você conseguiu, você chegou aqui. Mas na verdade nós só estaremos lá, porque o tempo inteiro Ele nunca nos abandonou, nunca esqueceu de nós. Porque Ele é esse glorioso sumo sacerdote, que roga, que intercede pelo seu povo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não te desfaleça. Quanta alegria e segurança isso traz ao nosso coração. Nos momentos mais difíceis, mais negros da nossa vida, nos momentos mais macabros, nos momentos onde o nosso coração se abate de tristeza,
nos momentos onde nós enfrentamos as amarguras, as lutas desse mundo caído, nós nunca devemos esquecer que há um Salvador que roga, que intercede e que nunca esquece de nós. Nunca. Não há um dia, não há um momento, não há um segundo onde o seu amor por nós seja menor. Isso se chama graça. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Jesus rogando por Pedro. Mas em terceiro lugar, nós vemos também Jesus como rei. Observe no versículo 32, quando Jesus diz: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu quero fazer uma breve correção em nossa tradução, porque a palavra grega literalmente significa quando te arrependeres. Aqui não está dizendo que Pedro não era crente, como alguns dizem. O que Jesus está dizendo como um rei é: Pedro, você vai pecar. Pedro, você vai cair. Mas quando você se arrepender, e aqui só um rei pode falar isso, não é? Só um rei pode dizer, só um rei que tem controle sobre cada evento e acontecimento pode dizer a alguém: você vai cair, mas você vai se arrepender. Eu vou buscar você. Então, quando você se arrepender, você então, observe que o Senhor Jesus diz: fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo: Pedro, você vai cair, você vai se arrepender, mas eu vou quebrantar você, eu vou chamar você e eu vou usar você para fortalecer os irmãos, para usar você como instrumento para fortalecer a minha igreja. Só um rei pode falar assim. E de fato foi exatamente isso que ocorreu. Veja, Pedro, ouvindo o rei falar, veja o que ele diz no versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que tolice confrontar o rei, não é? Que tolice confrontar aquele que conhece plenamente os nossos corações. Jesus diz: você vai cair, mas eu vou buscar você. E nós vemos o Senhor Jesus buscando a Pedro. Ainda aí no capítulo 22, observe que o texto então nos diz que logo após a negação de Pedro, a palavra de Deus nos diz o seguinte, veja o versículo 60 ao versículo 62, ainda no capítulo 22, acompanhe comigo. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que olhar poderoso o olhar do Senhor Jesus. É o olhar real, um olhar de alguém que diz: Pedro, eu disse a você, você vai me negar. E a partir daquele momento que Pedro então sai dali e chora amargamente. Jesus, como rei, governa a vida do seu povo. Ele governa a vida de cada crente de forma particular. Jesus governa a vida de cada igreja de forma particular. Mas o que o Senhor Jesus quer, independente das formas particulares de guiar a vida de um cristão ou de cada igreja, o que o Senhor Jesus quer é nos ensinar a dependermos dele. O que o Senhor Jesus quer é uma atitude nossa de quebrantamento. E era exatamente isso que Pedro precisava. Ele precisava ser quebrantado para ele ser usado pelo Senhor. E não é à toa que lá em João nós vemos o Senhor Jesus perguntar a ele: já agora ressurreto, Pedro, tu me amas? E o que ele diz? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez e ele se entristece. Ele lembra exatamente desse momento que ele o negou. E o que ele diz? Ele não diz mais, como ele disse a primeira vez: de forma nenhuma, Senhor. Não. Ele era um outro homem agora. Ele havia sido quebrantado pelo rei. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O Senhor sabia todas as coisas. Ele, como o rei, está dizendo: Pedro, eu vou quebrantar você, mas vou comissionar você. Eu vou usar você para o meu reino. Como Jesus supre as necessidades do seu povo?
Meus irmãos, na nossa vida cristã, a única coisa que nós precisamos é do nosso profeta, sacerdote e rei. É a única necessidade real da nossa vida, é confiarmos nesse glorioso Salvador, nesse profeta que continuamente nos adverte através da sua palavra. E nós, como igreja, precisamos nunca deixar de ouvir a palavra do Senhor. Esse é o segredo da firmeza de uma igreja. É quando ela nunca deixa de ouvir aquilo que o profeta tem a dizer. Não apenas as suas promessas, mas as suas advertências. E ele continuamente está dizendo, cuidado, não fiquem desatentos. Mas a igreja também nunca deve esquecer do seu glorioso sumo sacerdote. Isso nos torna dependentes, humildes, reconhecendo que as vitórias, os sucessos, as conversões, o crescimento nunca é obra nossa, nunca é obra de homens, nunca é obra de um pastor, mas é graça tão somente desse glorioso sumo sacerdote que chama pecadores, que salva pecadores e que intercede e que faz com que pecadores se relacionem com o Deus Santo e vivo. Mas nós nunca devemos esquecer também que na nossa vida cristã nós temos que nos submeter a esse Rei glorioso, que nos conhece de forma profunda e perfeita. E nós devemos então ser humildes o suficientes para ouvirmos a sua voz, os seus ensinos, as suas admoestações, para que Ele continuamente esteja nos usando e nos comissionando em sua gloriosa obra. Ele nos comprou e nós precisamos então viver a nossa vida como resposta de amor a esse Deus. Deixe-me dar uma outra ilustração que retrata bem o que eu quero dizer aqui. Naquele período do ouro na Califórnia, onde as pessoas encontravam muito ouro, conta-se a história de um homem que conseguiu uma grande fortuna em ouro. Ele chegou em uma daquelas cidades, e naquelas cidades, onde existia um pelourinho, estava ocorrendo ali a venda de uma jovem escrava. E aquele homem cristão começou a observar aquela cena. E ele então ouviu alguns homens ímpios dizendo que iriam comprar aquela escrava, jovem, negra, bonita, para tentar fazer coisas terríveis. E aquele homem cristão ouviu aqueles homens combinando as coisas terríveis que eles imaginavam fazer com ela. E quando começou o leilão, aqueles homens então davam lance e aquele homem cristão cobria o lance. E aqueles homens davam lance e ele então cobria o lance. E ele então foi cobrindo o lance e gastando uma grande soma de dinheiro do que ele tinha conquistado durante anos, até que comprou aquela jovem. E quando aquele homem então comprou aquela jovem, ela olhou para ele, então cuspiu no seu rosto. E aquele homem então limpou o seu rosto, pegou nos braços dela, e então saiu levando aquela jovem, ela falando mal e falando coisas terríveis para ele. Ele então levou aquela mulher em uma espécie de cartório e pediu que se redigisse a carta de alforria. E ela não entendia o que estava acontecendo. Ela então ainda começava a falar mal dele. E ele então pegou aquela carta de alforria e deu a ela. E ela ainda não compreendeu. Ela então cuspiu novamente no rosto dele. Ele limpou o seu rosto e disse a ela: você não entende o que eu estou fazendo. Eu estou libertando você. Você é livre. Eu libertei você. Você pode ir embora. Isso é a sua carta de alforria. Vai embora. Seja livre. Eu paguei um alto preço por você. Você é livre. E finalmente ela havia compreendido o que aquele homem havia feito. E aquela mulher, ao entender o que aquele homem havia feito por ela, se ajoelhou aos seus pés e disse: agora que eu sou livre, que você me libertou, me deixe servi-lo por amor. Para onde você for, eu quero servi-lo. Não é exatamente isso que o Senhor Jesus fez conosco? Como profeta, um dia, mediante o Espírito, Ele falou ao nosso coração e quebrantou a nossa dureza, e nos chamou e nos fez conhecer o verdadeiro Evangelho. E como o Senhor, Ele então morreu na cruz do Calvário para pagar o preço de todos os nossos pecados e nos libertou dos nossos pecados, e agora Ele nos redimiu e nós somos livres. E como o Rei, Ele governa a nossa vida. E o que nós fazemos muitas vezes? O que nós fazemos muitas vezes é que nós cuspimos na cara do nosso Senhor.
quando nós pecamos, quando nós escolhemos seguir os nossos próprios caminhos, quando nós, como igreja, esquecemos de servi-lo como Ele quer ser servido, nós muitas vezes cuspimos na cara dEle. E o que nós temos que fazer é exatamente o inverso. O que nós temos que fazer é dizer, Senhor, o Senhor nos libertou, deixa-me te servir por amor, deixa-me andar nos teus caminhos enquanto eu viver. Essa deve ser a atitude de cada um de nós e dessa igreja. Nós fomos libertados, vocês foram comprados por um preço muito alto. O preço da cruz do Calvário, da ira de Deus que esteve sobre o Senhor. E agora, como um povo livre, vocês precisam servi-lo, amá-lo, dedicar a vida, dedicar cada momento para glorificá-lo. E a única coisa que vocês precisam como igreja é dele mesmo. Essa é a mensagem do Senhor para essa igreja nesse aniversário. O que nós precisamos não é de entretenimento, não é de coisas novas na igreja. O que nós precisamos é de uma igreja que olhe para o Senhor Jesus Cristo. Porque nele, na pessoa dele, como profeta, sacerdote e rei, nós encontramos todas as coisas que nós precisamos para a nossa caminhada cristã individual, familiar e também na nossa caminhada como igreja. Que nós venhamos a seguir sempre por esse caminho. Mas lembra daquela história que eu falei, daquele jovem que levou o checkmate? Um grande jogador de xadrez estava observando aquela gravura e ficou olhando. E depois de muito tempo ele disse, descobri! Se esse pintor tivesse apenas movido uma única peça, esse jovem, ao invés de levar um checkmate, ele tinha dado um checkmate em Satanás. E na verdade, Satanás já levou um checkmate na cruz do Calvário. O que nós temos hoje é um reino parasita. Nós temos esse foco de rebelião dentro desse reino glorioso de Deus que um dia será destruído. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito que nos ajuda contra esse terrível tentador. E ao invés de vivermos acuados por ele, nós temos que confiar em nosso profeta, sacerdote e rei e continuarmos em nossa caminhada cristã. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei. Mas deixe-me trazer uma mensagem de esperança e eu quero concluir com essa mensagem de esperança. Hoje nós sabemos que Jesus é o nosso profeta, sacerdote e rei. Não há a menor dúvida disso, porque a sua palavra nos ensina. Como profeta ele nos fala, como sacerdote ele traz segurança, porque ele intercede por nós. Como rei, a nossa vida está nas suas mãos. Mas um dia, quando o Senhor Jesus voltar, quando nós recebemos um corpo glorificado, ou mesmo aqueles que morrem e estão com Cristo, eles finalmente vão ouvir a própria voz desse glorioso profeta. Hoje nós ouvimos instrumentos do profeta, mas um dia, quando nós estivermos com Cristo, nós vamos ouvir a sua própria voz, nos falando e nos ensinando para toda a eternidade. Hoje nós temos a certeza que Ele é nosso sumo sacerdote, não é? Mas um dia nós haveremos de vê-lo como é. E naquela figura gloriosa que João vê, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Ele viu as marcas dos cravos nas mãos do Senhor. Então, quando nós chegarmos na eternidade, todas as vezes, e Jesus é o Deus homem, e todas as vezes que nós ouvirmos o Senhor Jesus, nós ainda vamos ver em suas mãos os cravos do seu amor por nós. Um amor inexplicável, um amor glorioso. Então, ao longo de toda a eternidade, nós vamos compreender e visualizar o seu amor por nós. Ele é esse glorioso sumo sacerdote que nos comprou, intercedeu por nós e nos conduziu para sempre. Os nossos olhos vão visualizar isso. Mas também, durante toda a eternidade, nós seremos dirigidos por Ele, pelo nosso Rei. Ao longo de toda a eternidade, nós estaremos com Ele. E como Ele diz lá em João capítulo 17, o meu desejo é que o meu povo esteja comigo, para que vejam a minha glória. Às vezes nós imaginamos
e nós expressamos ao Senhor o nosso desejo de estar com Ele, não é? Como é bom, e nós dizemos ao Senhor, Senhor, como é bom estar contigo. Mas a Bíblia vai mostrar o outro lado da moeda. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo também, Pai, a minha vontade é que eles estejam comigo e vejam a minha glória. Essa esperança que mantém um cristão e uma igreja firme. É a esperança em nosso profeta, sacerdote e rei. Olhem para ele em cada momento, em cada aniversário. Dependam do Senhor Jesus. Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele vai suprir todas as necessidades de vocês. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado por esse momento tão especial, quando essa igreja comemora mais um ano de vida. E hoje nós reconhecemos que tudo o que ocorreu aqui na história dessa igreja é graças ao nosso profeta, sacerdote e rei. E a minha oração é que essa igreja nunca tire os olhos desse profeta, sacerdote e rei. Que essa igreja olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Que essa igreja continue firme nos teus caminhos. Que o Senhor abençoe o pastor dessa igreja, o reverendo Igleito. Que o Senhor abençoe o conselho dessa igreja. Que o Senhor abençoe a junta diaconal dessa igreja, cada família. Que o Senhor abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens, os maduros, os idosos, para que todos eles cresçam na dependência e no conhecimento desse glorioso Salvador, Jesus Cristo. Que o nosso amor, que a nossa energia, que as nossas emoções estejam sempre voltadas para esse glorioso Salvador. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém.